Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You believe that scriptural? The Bible says, clap your hands. Make a joyful noise unto the Lord. You know, I always wanted to play music. My daughter, Rebecca's taking piano. My little boy's taking trumpet. But I did learn an instrument, a 10-string. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame.
you love Him? We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Worship God with everything you have. I read over in the book of Daniel where he came to the Ancient of Days whose hair was as white as wool. Tenho lido no livro de Daniel, onde ele veio ao ancião dos dias, do qual os cabelos eram brancos como a lã. And I seen that Ancient of Days. Então vi aquele ancião dos dias. He was that Ancient of Days. The same yesterday, today, and forever. I seen it was a symbol. And Ele era aquele ancião dos dias, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vi que era um símbolo. why the white wool? Então, por que a branca lã? And then the Holy Spirit seemed to speak to me about a picture I saw one time of an ancient judge. Então o Espírito Santo parecia falar comigo a respeito de um quadro que vi certa vez de um ancião juiz. Then I went to the history. I went back into the Bible history and all to find out. Então voltei à história. Volto lá atrás na história da Bíblia e demais para encontrar. In the old judges, like the high priest in Israel, he had to have that white, gray, woolly like hair and beard because the white over him signified that he was supreme authority of the judges in Israel. E os velhos juízes, como sumo sacerdote em Israel, ele tinha que ter aquela branca, grisalha lã, como a barba e cabelo, porque o branco sobre ele significava que ele era uma autoridade suprema dos juízes de Israel. And even in today, down to a few hundred years ago, maybe a couple of hundred years ago, maybe not like that, later than that.
E ainda mesmo hoje, às poucas centenas de anos atrás, ou talvez nem isto, mais tarde que aquilo, all the English judges, no matter how young they was or how old they was, when they went in for judgment, they wore a white wig. todos os juízes ingleses, não importava quão jovem eles eram, ou quão velhos fossem, quando eles iam para o julgamento, eles usavam uma peruca branca. And to show that there's no other authority in that kingdom above their word. E para mostrar que não havia outra autoridade naquele reino acima de suas palavras. Their word is the ultimate of the kingdom. Suas palavras eram a conclusão do reino. What they say, that's all of it. O que eles dizem, aquilo é tudo. And now, then I seen that there he was standing there, yet a young man, but the white wig on. E agora então eu vi que ele estava de pé lá, ainda um jovem, mas usando a peruca branca. He was the full supreme authority. He was the Word. Ele era a total e suprema autoridade. Ele era a palavra. And he's wearing the white wig. E ele tem que usar a peruca branca. Boa noite, o Senhor é a força da nossa vida. A escritura desta noite, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Nos perigos, nas lutas, me guarda também e me ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando triste no mundo, sem consolação, desprezado sem ter quem me estende sua mão, lá no céu alguém me conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando fraco me encontro sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. A primeira, nesta vida, quem é que de mim cuida bem? Nos perigos, nas lutas, me guarda também e me ajuda a levar minha cruz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando triste no mundo, sem consolação, desprezado sem ter quem me estende sua mão, lá no céu alguém me conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quando fraco me encontro sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Boa noite com Jesus, irmãos. Temos aqui umas notas de gratidão. A irmã Bruna Bandeira Barros, ela agradece as orações da igreja em seu favor no culto de quarta-feira passada. Seu pedido foi alcançado para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus aceite a sua gratidão, irmã. Também temos aqui uma carta de agradecimento.
De saudações, pastor Jonas Pimentel e amada igreja. Venho por meio desta dar meu testemunho de gratidão pela cura da minha família em julho. Eu e minha família fomos atingidos por este mal, Covid-19. E aí ela dá sua gratidão, que ela escreveu um pedido para o pastor Joaquim no dia 18 de julho. Ele intercedeu juntamente com a igreja, com o levantar de mãos, e eles foram completamente curados. E aí ela finaliza dizendo aqui: eu creio no poder das mãos que se levanta. E quero agradecer juntamente com minha família ao pastor Jonas Pimentel, nosso querido pastor que tanto nos ajudou nesses dias difíceis. Deus abençoe a todos que oraram por nós. E a essa amada igreja, Deus vos abençoe. A irmã Marlúcia Nascimento da Silva Oliveira e família, de Caiapônia. Deus aceite a sua gratidão, irmãs. Também temos aqui essa nota de gratidão, chegou agora. Boa noite com Jesus, amada igreja de Goiânia. Gostaria de expressar aqui a minha enorme gratidão ao pastor Jonas Pimentel e ao irmão Joaquim Rodrigues, à irmã Míria, às irmãs da Cozinha e a todos os irmãos e pastores desta amada igreja de Goiânia. Por esses dias que fiquei hospedado aqui, eu vim do Mato Grosso para fazer alguns exames e vocês me receberam com muito amor, como a mãe recebe o seu filho em seus braços. Sou muito grata a Deus por fazer parte dessa linda família, uma família posicionada neste ministério e que não se abala com os ataques do inimigo, que não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas simplesmente segue em frente marchando, mesmo com lágrimas, porque este caminho é estreito e espinhoso. Muitas vezes quase sem força para prosseguir, mas permanece firmes e segue em frente, em direção ao alvo para receber das bênçãos de Deus a coroa da vitória. A irmã Leia Ferreira de Oliveira, do Banco Safra, Mato Grosso. Deus aceite a sua gratidão, irmã. Temos também um aviso aqui de mudança. O irmão Isaac Paulino e esposa, eles estão presentes? Ficam de pé, por favor. Eles comunicam ao pastor Jonas e a todos os irmãos que estão de mudança para a cidade de Caetiti, Bahia, e irão congregar com o pastor Bem-vindo Neves, e agradece a Deus por todos os momentos que passaram aqui e pelas bênçãos que a eles foram derramadas através deste ministério, pois do qual sempre foram e serão participantes, e pede oração. Vão com Deus, irmãos. Deus vos abençoe. Vamos orar por estes pedidos de oração agora. Vamos orar a favor de Deidri Milhome, Benedito Antunes, William Antunes e família, Isabel de Paiva Vieira, Anatércia Dutra de Souza por cirurgia, André Luiz Rodrigues Caixeta, levantar de mãos por Tiago Santos de Oliveira, está entubado, e viagem Isaac Felipe Paulino e esposa. E se você tem um pedido e não colocou o seu nome nessa lista, faça conhecido a Deus agora, através do levantar de suas mãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos curvamos diante de Ti, ó Pai, diante de um Deus vivo e verdadeiro, diante de um Deus que olhou para o Mar Vermelho através da coluna de fogo, e o mar temeu e abriu-se, e Israel passou em seco. E nós rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor possa olhar a favor destas pessoas, que o Senhor possa olhar com aquele mesmo olhar, ó Pai, para estas enfermidades, para que elas possam sair, ó Deus. Esse que vai passar pela cirurgia, que o Senhor esteja com os médicos, que elas recebam a cura. Esse que está entubado, ó Pai,
O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Isaías 53 seja vivificado nesta vida, a favor de cada pedido, de cada mão levantada, pelos que estão na internet, que estão em seus lares, que a tua misericórdia possa ir de encontro com cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Oh, aleluia, sim, é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Oh, aleluia, sim, é céu, fruir perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Vamos ouvir o irmão Paulo Marcelino cantando Quando Jesus estendeu sua mão. Cante, irmão. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim.
Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluia, glória a Deus. Isso é verdade, nós estávamos já naufragados e Ele estendeu a mão e nos trouxe de volta para o lugar de segurança. E aqui Ele tem nos protegido. Queremos cumprimentar os irmãos que estão participando nas igrejas no estado da Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Jacobina, Lagoinha, Maracás, Pintada e Uauá. Em Goiás, Recanto da Fé, Caiapônia, Gameleira de Goiás, Mineiros, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Minas Gerais, Almenara, Paracatu, Patos de Minas. Mato Grosso, Alto Araguaia, Banco Safra, Nova Canaã do Norte, Pedra Preta. No Pará, Abreu, Branco e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa, Salgado de São Félix. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Norte, Natal. Rio Grande do Sul, Gravataí, Jaguarão, divisa com o Uruguai e Pelotas. No Sergipe, Aracaju, em São Paulo, Ituverava e Sorocaba. No Tocantins, Colmeia. Nos Estados Unidos, irmã Ana Maria Cunha. E no Japão, irmã Matilde Ramada e Victor Ramada. São 1.475 conexões até às 19h25, sendo 34 igrejas e 2.360 pessoas aproximadamente participando conosco. Deus abençoe a todos que estão lá e aqueles que estão aqui. E nós vamos declarar para o Senhor que nós viemos aqui hoje para Ele nos salvar e nos curar. Aleluia. É promessa dEle. Crer
e o irmão Leandro, o evangelista, né? Irmão Leandro Gabriel assume a plataforma e traz para nós aquilo que Deus tem reservado para nós nesta noite. Boa noite com Jesus. A graça de Deus nos permite aqui estarmos mais uma vez. Vamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. São palavras do próprio Jesus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que assim seja nesta noite. Nós dizemos a esta palavra: Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós não precisamos seguir os sinais. O irmão Brana diz nas 7 eras que hoje no mundo há muitos seguidores de sinais. As pessoas vão aonde está a cura divina, aonde tem movimento de cura divina, onde tem movimentos religiosos. O profeta diz: eles são seguidores de sinais. Mas conosco, com você, é diferente. Você não precisa seguir sinais, é os sinais que te seguem. Aleluia, os sinais seguirão aqueles que creem. Graças a Deus. Estou aqui com a mensagem Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Nós vamos meditar rapidamente nesta mensagem pregada pelo profeta, a última mensagem, se não me falha a memória, impressa aqui pela Igreja de Goiânia. No parágrafo 24, o irmão Brana diz assim: todo mundo queria encontrar Deus através dos tempos. Há uma sede no homem, no sentido geral, né? Homem, mulher, há uma sede de encontrar Deus. Todo mundo queria encontrar Deus através dos tempos. Jó, no passado, disse: ó, se eu soubesse onde ele estava. Em seus problemas, assentado ali no monte de cinzas, raspando seus furúnculos, Deus lidando com um santo nesta circunstância.
lá estava ele, assentado, raspando seus furúnculos. Alguns de seus amigos da igreja vinham até ele de costas, para não ver, capaz a Jó, aquelas feridas abertas nele, aqueles furúnculos causados por tanta coceira. E lá estava ele, raspando seus furúnculos. Agora, eles acusaram Jó, os próprios amigos dele acusaram Jó, porque ali então lepra significava pecado. Então eles viam Jó naquela situação e falou: Jó só pode ter pecado, é pecado oculto. Agora, uma vez o pastor Joaquim Gonçalves disse isto, e eu gravei isto tem que ficar bem enfatizado, que em quase 100% das vezes, aquele que está sendo acusado está numa condição muito melhor do que aqueles que estão acusando. Sabia disso? Aquele que está sendo acusado está numa condição muito melhor do que aquele que está acusando. Porque o irmão Brana diz numa mensagem, falando sobre Jó também, ele prega muito sobre Jó, na mensagem Eu Sei, e ele diz que Deus permite que os problemas aparecem para quê? Para nos trazer a um companheirismo mais íntimo com Deus. E Jó, aqui, nesta condição de seus amigos terem que chegar para ver ele de costas, estava em um companheirismo íntimo com Deus, coisa que talvez os seus amigos, talvez limpinhos, com as peles cheirosas, não estavam. A condição de Maria Madalena era muito melhor daqueles que a estavam acusando. Eles levaram ela para onde? Para onde os acusadores de Maria Madalena levaram ela? Para o lugar que todos nós temos que estar, nos pés de Jesus. Ela alcançou graça, ela alcançou misericórdia. Foram todos embora, sem gracinhas. Foi saindo um por um, a Bíblia diz, ficou só Jesus e ela. Glória a Deus, é assim que é bom. É quando fica você e Jesus, é o companheirismo mais íntimo com Deus. Talvez Deus tenha permitido, irmão, irmã, tantas provas sobre sua vida, e Ele quer arrancar de você isto, um companheirismo mais íntimo com você. Mas vamos caminhar. E Jó querendo ver Deus, se eu soubesse onde fica a casa dele. Talvez, irmão, visitante, nesta noite, você ouvindo pela internet, está procurando Deus. Estou procurando Deus, já fui em uma igreja, não gostei, não fiquei satisfeito, já fui em outra também, não fiquei satisfeito. Onde que está Deus? Se eu soubesse onde fica a casa dele, eu bateria em sua porta, ele sairia e falaria comigo. Mas observe, quando um homem tem fome e sede de Deus, Deus sempre se aproximará dele.
Quando um homem tem fome e sede de Deus, Deus sempre se aproximará dele. Então, quando os membros de sua igreja vieram e não conseguiram consolá-lo, acusaram-no de ser um pecador secreto, disseram que havia pecado diante de Deus. Olha o que eles estavam dizendo de Jó. Mas Deus não gostou, não. Deus não gostou do que os amigos de Jó disseram dele. Olha, Jó 42, verso 7. O Senhor disse a Elifaz, o temanita, que era um dos que acusaram Jó. Olha o que o Senhor disse para ele: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. E tem uma coisa: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao Jó, ao meu servo Jó, oferecei holocaustos, e o meu servo Jó, fedido, cheio de feridas, orará por vós. Oh, irmão, que condição que você está! Mas saiba de uma coisa, é o que a irmã disse aqui no testemunho: eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam. Isso não estava só com Jó, não, isso está em você também. Vão lá, vocês não falaram que era reto dele, porque isso era o que eles pensavam de Jó, mas não era o que Deus pensava dele. Você sabe o que Deus pensava dele? Você sabe o que Deus pensava dele? Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Isso aqui é Deus falando de Jó para Satanás. Olha a ficha de Jó. Ninguém há na terra como ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos o nosso pastor gritar nesse púlpito: não importa o que as pessoas pensam de você, isso é reputação. Isso é reputação, é o que elas pensam de você. O que interessa é o que Deus pensa de você. Deixa, se você tem acusadores, não interessa o que eles pensam de você. O que interessa é que Deus te vê branquinho. Porque Ele te olha através, sabe do que? Não é desses olhos humanos. Deus te olha através do sangue. E o vermelho olhado através do vermelho é branco. É assim que Deus te vê. É branco. Mas veio Eliú, desceu para encontrar Jó, tipo perfeito de Cristo, e ele não acusou Jó. Ele tentou lhe falar de alguém. Aqui está, alguém com letra maiúscula. Este amigo de Jó tentou lhe falar de alguém que viria e permaneceria na brecha nos últimos dias. Jó, sendo um profeta, captou a visão, ele se levantou, relâmpagos começaram a piscar, trovões começaram a rugir, e o profeta entrou em contato com seu pai, Deus,
E ele se virou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Nos últimos dias ele se levantará sobre a terra, e embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda na minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos o contemplarão, e não outro, a alma clamando por Deus. Ah, mas há nesta noite almas clamando por Deus. Clamando por Deus. Onde vou encontrar Deus? Como que eu faço para ver Deus? Como que eu faço para ter uma conferência com Ele? Irmão Brana vai contar a história aqui, no parágrafo 36. Há pouco tempo havia um pequeno pregador, um pequeno ministro em uma cidade. É na mesma mensagem: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Há pouco tempo havia um pequeno pregador, um pequeno ministro, e ele pensou que talvez soubesse muito sobre a coisa. Já começa aí, né? Ele pensou que sabia muito sobre a coisa. E havia um garotinho que foi à sua igreja. Vamos lá, né? Bem, observe, o pastor achava que sabia muito sobre a coisa. E o garotinho chegou nele e fez uma pergunta para o pastor. E o pastor ficou meio, né, sem resposta. O garotinho perguntou ao pastor: pastor, eu ouvi você falar muito de Deus. Alguém pode ver Deus, pastor? O pastor disse: não, querido. Ninguém pode ver a Deus e viver. Mas o garotinho não ficou satisfeito com aquela resposta. Ele era um garoto e ele perguntou à sua mãe também. E sua mãe não sabia. Repare que desde pequeno há na criança algo que clama por Deus. Há um desejo no homem que clama por Deus. E ele querendo ver Deus. Ele perguntou à sua mãe e sua mãe não sabia. Perguntou ao pastor, o pastor não sabia. Perguntou ao professor da escolinha. Aqui está da escola dominical, né? Mas eu diria, perguntou para o professor da escolinha. Ele também não sabia, disse: ninguém pode ver a Deus, meu filho. E o garotinho ficou tão decepcionado. Ele costumava ficar no rio, lá em cima, perto da ilha, e havia um velho pescador que tinha barba branca e comprida, e ele ficava com esse velho. Um dia eles subiam o rio e uma tempestade veio. Depois da tempestade, eles desceram o rio. Qualquer barqueiro aqui sabe qual é o ritmo do remo e a sensação das ondas que viram os remos. Você sabe. E o velho olhou em volta, o sol havia saído e havia um arco-íris. Repare, o pastor não sabia, o professor da escola dominical não sabia, a mãe não sabia, e lá está o garotinho com este velho, expressão que o irmão Brano usa, né? Com este velho no barco. E havia um cenário de arco-íris, e as folhas haviam sido todas lavadas e estavam bonitas. E o velho manejando o barco. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Ele se afastou um pouco, olhou para trás,
O pequeno companheiro, assentado na popa do barco, ficou tão entusiasmado que correu no meio do barco e disse: Senhor, vou lhe fazer uma pergunta que minha mãe não pôde me responder, meu pai não conseguiu, meu pastor, meu professor, ninguém pôde me responder. Disse: eu acredito que existe um Deus. E disse: eu poderia vê-lo? Era demais para o velho pescador. Ele recolheu os remos, lançou as mãos no rosto e chorou como um bebê. Ele alcançou, colocou os braços em volta do menino e disse: Deus abençoe seu coração, querido. Olha a resposta: Senhor, eu poderia vê-lo? Ele disse: tudo que vi nos últimos 35 anos foi Deus. Você quer ver Deus? Quer ver Deus? Puxa aí na sua vida. Vem vindo lá do seu nascimento. Vem vindo. E coisas que aconteceram na sua vida, que era Deus te levando, era Deus cruzando o seu caminho. Aí você vem vindo, como você mudou para essa cidade, você vem vindo, como você sintonizou o programa de rádio, você já vê por onde você já passou, quantas lutas você já passou, quantos problemas na sua vida que só você e Deus sabe. Nem a esposa sabe, nem o seu pastor sabe, é você e Deus que sabe. E vem vindo, vem vindo, vem vindo, você vai dizer: tudo que eu vi na minha vida foi Deus. Tudo que eu vi na minha vida foi Deus. Por que eu não morri lá atrás? É porque Deus tinha um propósito comigo. Por que eu não morri naquele acidente? É porque Deus tinha um propósito comigo. E o irmão Branham diz: Deus, o diabo não pode tomar você até que o propósito de Deus tenha terminado com você. Pode ser o que for, irmão, talvez enfermo, necessitado, é câncer, é o que for. O diabo não pode até que Deus tenha terminado com você. Sabe o que o profeta diz? Que Deus permite que os problemas apareçam, Ele arreia o problema, coloca freio em sua boca, coloca freio, você vai até aqui. Foi o que ele fez com Jó. Você vai até aqui. Se nós pensarmos nisto, pensarmos assim, você vai ver, você vai começar a ter a real dimensão do Deus que você tem. O problema está arriado, está com freio na boca, e ele só vai até onde Deus permite. Eu vou temer o quê? Por que perder noites de sono? Só não vai até onde Deus permite? Só não vai até onde Deus permite? Tudo que eu vi nos últimos 35 anos foi Deus. Mas tudo que eu vi, eu achei isso aqui.
maravilhoso demais. Tudo que eu vi nos últimos 35 anos foi Deus. Havia tanto de Deus por dentro que ele podia vê-lo por fora. Aleluia! Quando você estiver tão cheio de Deus por dentro, você vai começar a ver Deus por fora também. Ah, que coisa maravilhosa! Se você quiser ver Deus, leve-o para dentro. Olha, o irmão Brana diz uma coisa tão séria. Se eu não me engano, eu não lembro a mensagem, mas ele diz assim: Deus pode ser o seu curador e ainda assim não ser o seu Senhor. Ser curador é uma coisa, ser Senhor é outra. Aí ele diz assim: muitas pessoas tratam com Deus assim: o Senhor vem, cura minha carne, depois pode ir embora. Não se meta, é a porta para o coração mesmo. Não se meta, Senhor, com os meus negócios, com a minha vida. O Senhor me curou, pode ir embora. Espera aí. Leve-o para dentro. Leve-o para dentro. Deixa ele tomar conta. Deixa ele se assentar nesta sala de controle que o irmão Brana fala, que é o coração. Você vai ver como as coisas mudam. Senhor, eu não quero só a cura, não. Eu não quero só milagres, não. Eu quero o Senhor aqui dentro. Eu quero o Espírito Santo aqui dentro. Leve-o para dentro. Aí eu fui no dicionário e pesquisei o que quer dizer a palavra Senhor. A palavra Senhor quer dizer proprietário. Aquele que é o dono. Você não quer se entregar a Ele nesta noite? Não está cansado de viver uma vida toda errada, toda cheia de pecados? Dizer: Senhor, eu quero o Senhor como meu curador, como meu salvador, mas não para só aí não. Eu quero Tu, ó Pai, como meu Senhor, como meu dono, como meu proprietário. Faça de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Eu quero Ele como meu Senhor. Leve-o para dentro. Leve-o para dentro. Esse dentro aqui quer dizer muita coisa. Leve-o para dentro da sua casa. Exponha o sinal. Leve-o para dentro deste casamento. Vai levando e você vai englobar a sua vida. Leve-o para dentro e você o verá lá fora. Você vai ver como os pássaros cantam diferente nas árvores. E até o seu inimigo parecerá diferente quando Deus vier por dentro. Até seu inimigo. Aí eu anotei aqui, pastor Jonas, entre parênteses, eu anotei: então o seu inimigo se tornará o seu querido inimigo. Lembram do que Deus deu para o nosso pastor? Aquela carta escrita lá nos Estados Unidos pelo pregador que eu não me lembro o nome agora. Meu querido inimigo. Obrigado, meu querido inimigo. Obrigado. Maria Madalena podia falar: obrigado, meus queridos acusadores, vocês me levaram para os pés de Jesus. Oh Deus, obrigado. Isso é que é ter Deus aí dentro.
Isto é Deus do lado de dentro, Ele está em seu universo, Ele está em você, Deus em seu universo. Você crê que Ele está? Você crê? Você já o viu no pôr do sol? Já viu? Você já o viu em um nascer do sol? Já o viu nas belas montanhas? Oh, que coisa! Às vezes eu chego lá, olho para a cena e grito até o máximo da minha voz. Eu não posso evitar, há um chamado profundo. Como poderíamos ficar aqui por horas e horas e horas e falar dele? Porque é bom falar de Jesus, é bom ouvir de Jesus. O que você ouviu nesta noite é de Jesus, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você veio nesta noite com uma necessidade em seu coração, seja por você ou representando alguém, os obreiros estarão aqui na frente enquanto a irmã toca o grande curador. Você vai passar aqui crendo que você levará a sua bênção, que você sairá daqui diferente nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, creia somente, tudo é possível, somente crer. Oh
pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos dizer graças a Deus, fomos abençoados. E nós levantamos as nossas mãos a favor do evangelista Leandro Gabriel, de sua família, de todo o ministério, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã, irmãos, às 8 horas da manhã, nós temos a transmissão daquele culto de oração e adoração. Às 19 horas, a transmissão daquela poderosa mensagem pregada a nosso favor, com o nosso pastor Joaquim Gonçalves. Agora você despeça do seu irmão, levantando a mão, desejando a ele: Deus te abençoe, até sexta-feira. Amém. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol há de admirar. Em pensamento, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu não eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele